Fala família, vem comigo aqui, ó. Para quem não me conhece, sou o professor Paulo Vinícius do curso A Entendi. Hoje eu vou resolver com vocês algumas questões das listas de física da Escola Eleva, beleza? Do terceiro ano da Escola Eleva. E aí a gente vai começar aqui pelo conteúdo de movimento uniforme. Aí eu vou fazer alguns exercícios aqui que eu julguei como exercícios triviais que você precisa ir para sua prova sabendo. Valeu? Então vamos lá. Primeira questãozinha aqui. Ele diz o seguinte, que dentro de uma trajetória, né, um móvel ele percorre 1/3 dessa trajetória com uma velocidade média de 2 km por hora. Beleza. O restante dessa trajetória ele percorre com uma velocidade média de 8 km por hora. Beleza, se eu estou falando que é o restante, rapaziada, se ó, 1/3 já foi percorrido, o restante é o quê? O restante, para completar esse inteiro aqui de fração, seria o quê? 2/3. Tá, mas aí, 2/3 do quê, Paulo? 2/3 da distância total. E aí eu vou colocar aqui só um Dzinho, tá? Que representa a minha distância total, meu ΔS total, beleza? E aí pensa aqui comigo, ele está me pedindo nesse exercício a velocidade média total em que ele percorreu esse percurso aqui, toda essa trajetória, beleza? A velocidade média total daqui, não em pedaços, como ele está dando aqui para você. E aí, se liga só, se ele está me pedindo velocidade média total, vem comigo aqui na fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT. Show de bola. Cara, você tem o ΔS? Pô, a gente chamou o ΔS de D, beleza? Todo esse percurso aqui eu chamei ele de D. Show de bola. Então, aqui em cima ficaria D. Ele não me deu números, então eu tenho que substituir por letras. E aqui embaixo? Aqui embaixo é o tempo total desse percurso. Só que o tempo total desse percurso vai ser o seguinte: ele está percorrendo aqui com velocidades diferentes. Você entende isso? Você conseguiu perceber, né? Então, olha só. Aqui, ele vai percorrer em um tempo T1. E todo esse percurso aqui em um tempo T2. Então, esse meu ΔT total aqui vai ser o quê? T1 mais T2. Show de bola. Cara, mas quem são esses tempos aqui? Como é que eu faria para descobrir? Por essa informação aqui. Aí vem comigo. Usando também a mesma fórmula, eu consigo fazer isso daqui, ó. Velocidade, né, igual a ΔS sobre ΔT. E aí aqui agora eu vou substituir por o que eu tenho aqui pelo meu primeiro pedaço da trajetória. Então, a velocidade aqui é 2. Show? Aí, quem é o ΔS? 1/3 de D sobre o tempo T1. Eu quero achar esse tempo T1. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar ele para cá, para cima, e o 2 eu passo para lá, para o lugar dele, tá? Ele se subiu aqui e esse desceu. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. T1 é igual a 1/3 de D sobre 2. Cara, o que você se depara aqui é o quê? Divisão de frações. Divisões de frações, como é que você resolve? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá, mas que fração é a segunda, Paulo? 2 sobre 1, então vai ficar assim, ó. 1/3 de D vezes 1 sobre 2. Show de bola. Agora é uma multiplicação de fração. Multiplicação de fração é todo mundo que está em cima 1 vezes o outro, todo mundo que está embaixo 1 vezes o outro. Então aqui vai ficar 1 vezes D vezes 1, vai dar D. 3 vezes 2, 6. Pronto, já achei o meu T1. Achei ele como D sobre 6. Beleza. Mesma conta eu vou fazer o que agora? Vou fazer aqui para o meu T2. Fazendo essa conta, já vou passar para esse carinha aqui, beleza? Você sabe que você vai usar essa velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então aqui, ó, para calcular o T2, você sabe que é T2 é igual a 2/3 de D sobre o quê? Sobre a velocidade nesse pedaço 2 aqui da minha trajetória, que é 8. Show de bola. Mesma coisa, galera, que a gente teve aqui do outro lado, divisão de frações. Então aqui vai ficar assim, ó. T2 é igual a 2/3 de D vezes 1/8. Beleza. Ó, o que eu posso fazer aqui, ó?
Vapo, vapo, 2 e o 8, beleza? Aqui vai ficar o quê? 4, aqui fica 1. Então, multiplicando todo mundo, vai ficar D sobre 3 vezes 4, 12. Show de bola. Agora, o que eu faço? Substituo aqui. Então, ó, vem aqui comigo. Vai ficar assim, velocidade média total, ela vai ficar igual ao quê? A D sobre... Aí, quem é o T1? T1 é D sobre 6. Quem é o T2? T2 é D sobre 12. Então, vai ficar assim, ó. D sobre 6 e D sobre 12. Um somando o outro. Show de bola. E aí, rapaziada, vem cá. Como é que eu posso resolver isso daqui? Cara, tem várias formas de você resolver. A que eu acho mais tranquila, você vai fazer o quê? Multiplicar tanto aqui, ó. Como é que eu faço para chegar com esse 6 nesse denominador 12 aqui? Eu multiplico aqui em cima por 2 e aqui embaixo também por 2. E aí, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar D é igual a 2D mais D aqui sobre 12 sobre 12. Como eu estou agora com os mesmos denominadores, basta somar o que eu tenho aqui em cima. Então, aqui vai ficar assim, ó, D, 3D sobre 12. Show ou não? Cara, antes de terminar isso daqui, eu já vou meter a faca aqui, ó. Ó, vou cortar. 3 e 12 dá para eu simplificar pelo próprio 3. Então, aqui embaixo fica 4, aqui fica 1. Então, ó, vindo para cá, a minha velocidade média total vai ser o quê? Vai ser D sobre 4. Divisões de fração, né? Então aqui, ó, é D vezes 4 sobre D. Aqui, corta D com D. Minha velocidade média total igual a 4 km por hora. Beleza? Cara, esse exercício aqui é muito semelhante também, deixa eu dar uma olhada aqui na linha 3, se eu não me engano, tá? Muito semelhante ao 3. A gente vai fazer os outros aí também, que são exercícios que vocês têm que ir para a prova sabendo como resolver. Valeu? Tamo junto. Abraço. Fala, família, vem comigo aqui, ó. Segunda questãozinha do trem, beleza? E aí, o cara quer saber o quê? Ele quer saber o comprimento do túnel. Ele quer saber quanto mede esse túnel que um trem vai fazer a passagem por ele, né? A ultrapassagem, né? Enfim. E aí, beleza. Eu fiz esse desenhozinho aqui para vocês entenderem o seguinte. Quando a gente estiver falando de ultrapassagem, ainda mais de um móvel, que ele tem um comprimento que não pode ser desprezado, né? Que é o caso do trem. O trem é um móvel de um certo tamanho, né? E aí ele dá até aqui para gente, ó, que o comprimento do trem é de 150 metros. Você tem que entender que para esse trem ultrapassar totalmente o túnel, ele tem que ter passado a traseira dele, beleza? E aí, olha a ideia que você tem que ter para resolver esse problema, para você descobrir o tamanho do túnel. Eu não falei que a traseira do trem tem que ter ultrapassado? Se você perceber, a traseira do trem está aqui, ó. Vou marcar aqui um pontinho, beleza? Um risquinho aqui. Aqui está a traseira do trem. Ela percorre, ela sai daqui quando o trem começa a entrar no túnel, beleza? E ela chega até aqui. Ou seja, a traseira do trem percorre todo esse pedaço aqui, ó. Show de bola. Só que, qual é a distância que ela percorreu? Pensa comigo, qual é a distância que ela percorreu? Ela percorreu, ó, o tamanho do trem que ela chega até aqui, beleza? Vai ter um momento que ela vai passar por essa linhazinha daqui, beleza? Então, ó, é 150 mais o quê? Mais o tamanho do túnel. Você sabe qual é o tamanho do túnel? É exatamente o que ele quer. Eu vou chamar o tamanho do túnel de X. Então, aqui, ó, X. A traseira do trem percorreu o quê? Uma distância de 150 metros mais X até ela chegar aqui e eu completar a minha ultrapassagem. Beleza? Como ele quer exatamente esse comprimento e ele me deu, ó, velocidade do trem e o tempo que demora essa ultrapassagem, né, você vai usar a nossa fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média é o quê? É ΔS sobre ΔT. Show de bola. Quem é seu ΔS?
que você vai considerar aqui? O ΔS da ultrapassagem, o ΔS que a traseira percorreu, 150 mais X. Eu vou vir para cá e vou colocar aqui, ó, 150 mais X. Tudo isso sobre o ΔT. Quem é o ΔT? ΔT, 50 segundos, beleza? E aí, galera, é importante vocês certificarem se está todo mundo na mesma unidade, né? Você tem aqui metro, metro por segundo e segundo, show de bola. Você não vai ter que fazer nenhuma mudança, né? E aí, ó, isso daqui você vai igualar o quê? Ao valor da velocidade média. Quanto que é essa velocidade média? 16. Para você achar esse cara aqui, você vai fazer essa conta. Ó. Você vai passar esse cara para lá multiplicando, aí vai ter, ó, 150 mais X é igual ao quê? É igual a 16 vezes 50. Show de bola. 16 vezes 50, rapaziada, vai dar quanto? Fala para mim aí. Quer dizer, nem tem como vocês falarem, né? Mas vamos lá. 16 vezes 50 dá 800. O que eu faço aqui? Vou passar esse 150 para lá e ele vai passar negativo. Então, ó, X é igual a 800 menos 150. Quanto vale o X? 800 menos 150. 650 metros é o comprimento do nosso túnel. Valeu? Cara, exercício trivial, tipo, sempre vai ter algo do tipo. Às vezes ele não bota túnel, ele fala que é uma ponte, é uma passarela, enfim. Isso daí fica a critério da situação, mas sempre pensa, se a ultrapassagem de um móvel que não tem o seu tamanho desprezível, né, você tem que lembrar que para completar a ultrapassagem, a traseira do móvel tem que ter ultrapassado. Beleza ou não? Show? Tamo junto, rapaziada. Valeu! Fala, família, vem aqui comigo, ó, questãozinha 4, ainda aqui, ó, na lista de movimento uniforme. Cara, ele fala o seguinte, ele diz pra gente no enunciado que um móvel tá fazendo, uma pessoa tá fazendo uma viagem, né, e aí eu vou dizer que ela tá indo da cidade A para a cidade B, isso sou eu que estou dizendo, só para esquematizar isso aqui. E aí ele faz da cidade A, né, do ponto de partida dele, ele vai parar num posto para abastecer, beleza? E aí ele percorre 20 km com uma velocidade média de 60 km por hora. Show de bola. Ele para aqui nesse posto, deixa eu colocar aqui, ó, ele fica parado aqui por 10 minutos, beleza? Então, nesse posto, ele fica parado por 10 minutos. E depois ele completa o trecho dele andando mais 30 minutos com uma velocidade de 50 km por hora. O que ele está me pedindo? Velocidade média total desse percurso, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer? O de sempre, né? Velocidade média, ela é o quê? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Show de bola. Quem é esse ΔS aqui? O ΔS é todo o ΔS, toda aqui a distância entre o A e o B. Eu tenho isso? Não, eu tenho que fazer o cálculo. Beleza, mas eu já sei, por exemplo, que parte dessa minha trajetória já mede 20 quilômetros. Eu tenho que descobrir quanto mede a distância aqui, né, que foi do posto até o ponto B. Beleza, a gente vai fazer esse cálculo. E outra coisa, quando ele fala aqui do ΔT, é o tempo total de viagem, cara. O tempo total de viagem é o tempo que ele levou de A até o posto, mais o tempo que ele ficou parado no posto e o tempo que ele levou do posto até a cidade B. Então isso daqui ficaria algo assim, ó. T1, que eu vou chamar o tempo que ele leva daqui de A até o posto, mais 10 minutos, que foi o tempo que ele ficou parado no posto, mais 30 minutos, que foi o tempo que ele levou na segunda parte do trajeto. Show ou não? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui. Ó. O que a gente precisa para terminar esse nosso cálculo? Achar o T1. Para eu achar o T1, vamos olhar para esse pedaço aqui. Ó, essa primeira parte da trajetória, ele está me dando ΔS, né? Está me dando a distância entre o A até o posto e está me dando, por exemplo, a velocidade. Então, eu posso usar o quê? Eu posso usar a fórmula também da velocidade, que vai ser ΔS sobre ΔT1. E aqui, ó, se eu trocar de lugar a velocidade de ΔT1, eu vou calcular o meu ΔT1. E aí, quem é o ΔS? O ΔS é 20.
Quem é a velocidade? É 60. Então, dividindo todo mundo por 20, né? O que eu posso fazer aqui? Cortando geral por 20. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então, aqui eu tenho meu ΔT1 como 1/3 de quê? De hora, porque as unidades de medida desse cara daqui estão em quê? Quilômetros e quilômetros por hora. Beleza ou não? Show! Vou deixar assim, rapaziada, porque a velocidade aqui ele está querendo em quilômetro por hora. Deixa eu até conferir se é quilômetro por hora mesmo que ele quer. Isso, quilômetro por hora. Então, ó, já fiz o cálculo do meu T1. Então, aqui eu já sei que esse cara daqui é 1/3. Show! Mas, cara, 10 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos passar quanto que é 10 minutos para hora. 10 minutos, rapaziada, é o quê? 1/6 de 1 hora, beleza? 1/6. E 30 minutos? 30 minutos é meia hora. Por que eu estou fazendo isso? Porque é interessante para a gente já passar todo mundo que é tempo para hora, beleza? Então aqui, ó, 1/6 mais 1/2. Beleza, como é que eu vou fazer isso daqui sem ter que tirar MMC? Simples. Como que eu transformo essa fração aqui numa fração que tem o mesmo denominador, uma equivalente? Se eu multiplicar por 2, ó, multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter o quê? 2/6. Beleza ou não? Show. Mais 1/6, mais vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui eu vou multiplicar por 3. 3/6. O que eu faço agora que está todo mundo no mesmo denominador? Vou colocar aqui, ó, 6, todo mundo no mesmo denominador, 2 mais 1 mais 3, me dá o quê? 6. Beleza ou não? Show? Tranquilo. 6/6, ele demorou 1 hora para fazer esse percurso. Show? Tranquilo? Beleza. E agora, ó, vou trazer para cá. O que eu preciso aqui? ΔS total. Opa, para eu achar o ΔS total, agora eu vou ter que olhar, ó, o ΔS desse pedacinho daqui. E aí, usar a fórmula também. Para eu achar o ΔS aqui, basta fazer velocidade por tempo, beleza? Que aí eu vou achar aqui, ó, o ΔS do pedaço 2 aqui. Show ou não? Então, aqui vai ficar o quê? 50 vezes o 30 minutos, que aqui eu já passei para hora, vezes 1/2. Beleza. 50 vezes meio, 25 quilômetros. Esse é o meu ΔS2. Então, ó, quando eu... deixa eu melhorar aqui, ao invés de passar para cá, passar para cá, ó. Quando eu for colocar aqui, na minha velocidade média total, qual é meu ΔS total? 20 km mais 25. Então, ó, 20 mais 25 sobre 1. Então, aqui, ó, 20 mais 25 dá o quê? 45 sobre 1, ou seja, 45 km por hora. Essa é a minha resposta. Show ou não? Cara, trivial, já resolvemos já um exercício desse tipo daqui e você está vendo que o professor está gostando de colocar algo desse tipo. Por quê? Porque ele quer que você aprenda a fazer isso daqui. Show ou não? Valeu? Tamo junto. Bora, família, questãozinha 6 aqui. E agora essa questão envolve um conceito novo e também um conceito que a gente já viu nas questões anteriores. Vamos lá, se liga só. O cara fala que um carro vai fazer ultrapassagem de um caminhão. Então, esse bloquinho amarelo aqui é o carro e esse carinha daqui é o caminhão, beleza? Ele foi fazer a ultrapassagem, então já esquematizei aqui como que se dá essa ultrapassagem. Show de bola. Ele me deu essas informações. O comprimento do carro, 4 metros. Velocidade média do carro na ultrapassagem, 30 metros. E o carro demora 8,5 segundos para realizar essa ultrapassagem. Qual a informação do caminhão que ele me deu? O comprimento do caminhão, de 30 metros. E ele pede para mim a velocidade do caminhão. Tá, velocidade do caminhão. Então você consegue, se você pensar nessa situação, é a situação corriqueira aí do dia a dia, né? Você vai observar que o caminhão está andando, um carro sai de trás do caminhão e vai ultrapassar ele. Os dois caras estão andando.
E aí, o que você precisa aprender de novo aqui é o conceito de velocidade relativa. Quando a gente fala do conceito de velocidade relativa, né, existem duas situações que vocês precisam entender, e aí eu vou esquematizar elas aqui. A primeira delas é a seguinte, ó, eu tenho um móvel aqui, outro móvel aqui, e eles estão se aproximando. Vou chamar de móvel A e móvel B. Beleza. A velocidade do móvel A, vou dizer que é 30 quilômetros por hora, para que fique algo palpável para você. 30 quilômetros por hora. E do móvel B é de 50 quilômetros por hora. Beleza. Não entenda que aqui vai ter uma colisão, por mais que eu tenha colocado na mesma linha, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos dizer que eles estão aqui, ó, em duas faixas distintas, beleza? E aí, ó, esse cara, quando ele passar por você, o que acontece? Quando um carro passa por você numa estrada quando você está viajando, você vai fazer isso daqui, ó, vai passar muito rápido um pelo outro. Não vai dar tempo nem de você ver a pessoa que está dentro ali daquele carro, né? Então, assim, quando você olha essa situação, tá passando muito rápido um pelo outro, é por quê? Porque ao tempo que você está se aproximando, esse cara também está se aproximando. Beleza? E quando a gente fala de velocidade relativa, a gente vai pensar assim, imagina que esse cara daqui tivesse parado. O A tá parado, beleza? Qual seria a velocidade de aproximação do B? E aí você vai fazer o quê? Quando você tem esse caso, que um está indo de encontro ao outro, você soma as velocidades. Então aqui você vai fazer 30 mais 50. Então aqui você teria uma velocidade de B, né, uma velocidade de aproximação do B de quê? De 80 km por hora. Beleza ou não? Show! Agora, imagina que você tem isso daqui, ó. Ó, o A está indo de encontro ao B, mas o B, ele também, ó, eles estão no mesmo sentido, beleza? No mesmo sentido, indo aqui na mesma direção, sentido da trajetória. Show? E aí, o que você precisa entender? Você precisa entender que, vamos dizer agora que o A esteja a 50 quilômetros por hora e o B, ele está a 30 quilômetros por hora. Cara, uma pessoa que está aqui no carro, né? Vamos dizer, no carro B, no banco do carona, e está olhando para trás, vendo o A se aproximar, ela vê o A se aproximar de forma gradativa. Ela não vê o A se aproximar, nossa, está muito rápido. Por quê? Porque você está se afastando do A ao tempo em que ele está se aproximando. Você tenta se afastar. Só que, lógico que o A vai te alcançar porque a velocidade dele é maior. E aí, qual seria a ideia de velocidade, né? Qual seria a percepção de velocidade que a pessoa que está aqui no móvel B, né, teria de aproximação do A? Vamos fazer a mesma analogia daqui de cima. Vamos dizer que o B está parado nessa situação. E aí, qual seria a velocidade que o A está parado? Cara, nesse caso daqui, a velocidade relativa seria a velocidade do A menos a velocidade do B, tá? Então, ele estaria se aproximando com uma velocidade, ó, de 20 km por hora. Beleza ou não? Show! Por que eu te falei isso? Porque é isso que a gente vai usar para calcular aqui, tá? É isso que a gente vai usar. E aí, vamos lá. Esse carinha daqui, ele tem 4 metros, tá? 4 metros. Esse camarada daqui tem 30 metros. Beleza. E aí, quando a gente fala de ultrapassagem, qual foi a ideia que eu dei num exercício anterior? Que a traseira do carro que está fazendo essa ultrapassagem tem que passar do carro que está sendo ultrapassado. Beleza? Tem que passar totalmente. Beleza, então daqui, ó, eu já consigo observar que esse cara vai andar o quê? Esse cara vai andar 4 metros mais 30, ou seja, a traseira do carro vai andar 34 metros. Tá bom. Porém, esses carinhas não estão nesse tipo de situação. Você tem aqui o carro andando a 30 metros por segundo
e o caminhão a x metros por segundo. E aí, qual seria a velocidade relativa nesse caso? A velocidade relativa seria o quê? 30 menos x, beleza? Aqui, ó, essa mesma situação. Então, show de bola. O que eu vou usar agora? A fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média é velocidade ΔS sobre ΔT. Show ou não? Beleza. E aí, o que você vai fazer? Eu vou tacar aqui o que eu tenho, né? E aí vou fazer o cálculo do x. Então vai ficar assim, ó, 30 menos x é igual a 34 sobre 8,5. Beleza ou não? Show, tranquilo. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar esse 8,5, vou passar para lá multiplicando. E aí eu vou ficar assim, ó, 8,5, 30 menos x igual a 34. Tranquilão. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou fazer... Poderia, né? Se eu tiver o auxílio da calculadora, e é isso que eu vou fazer agora, vou só para melhorar aqui e fazer rápido. Poderia ter feito 34 dividido por 8,5, e aí é isso que eu vou fazer, eu não vou nem fazer aqui de baixo. Já vou fazer logo esse cálculo para facilitar. 34, vamos lá. 34 dividido por 8,5 dá 4. Então, ó, show. Aqui dá 4. Aqui vai ficar 30 menos x igual a 4. O que eu vou fazer agora? Passo esse menos x para lá e o 4 para cá. 30 menos 4 igual a x. Show de bola. Então, ó, 30 menos 4, 26 metros por segundo, beleza? 26 metros por segundo. Essa é a velocidade do caminhão. Show ou não? Beleza, cara. Simples, conhecimento novo, velocidade relativa. Valeu? Tamo junto. Fala, família, se liga só. Questãozinha 9, questãozinha dos cavalinhos e da mosca. Que tem um fim trágico, né? Diga-se de passagem, mas é isso. É a vida, é a física. Aí vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, 2 cavalos puxando uma carroça. Aqui eu só fiz o desenho do cavalo, eu acho que ficou legal, ficou maneiro meu desenhozinho de cavalo. O desenho da mosca também tá bem bacana. Os cavalos, eles estão indo um de encontro ao outro com uma velocidade de 5 km por hora. Eles estão a uma distância de 10 km um do outro no momento da partida, beleza? Que são de 2 cidades, né? Essa mosquinha aqui estava pousada no cavalo 1, vamos dizer, esse aqui é o cavalo 1. Ela, ao tempo que esse cavalo, mesmo tempo que esse cavalo, mesmo instante, né, que ele partiu, essa mosca saiu da testa dele e foi em direção do segundo cavalo com uma velocidade de 15 km por hora. Chegando lá, ela pousa na testa desse cavalo em um intervalo de tempo desprezível, que a questão fala, e retorna em sentido ao cavalo 1. E assim ela fica fazendo até com que esses cavalos se encontrem, batam a cabeça um com o outro e esmaguem a mosca, né? Enfim, cara, existem algumas formas de você fazer isso. O que ele quer, né? O que ele quer? Vamos lá. Ele está me pedindo o ΔS da mosca até os cavalos se encontrarem. É isso aqui que ele quer. E aí, como é que eu vou fazer esse cálculo? Cara, existem algumas formas de fazer, né? E essas formas são assim. Se você reparar, os 2 cavalos partiram no mesmo tempo, né? Tipo assim, ó, soltei o cronômetro analisando o movimento, os cavalos partiram. E eles estão andando a 5 km por hora, mesma velocidade. Então, é de se imaginar que esses cavalos vão se encontrar o quê? Na metade do caminho, correto? Porque eles estão com a mesma velocidade e eles partiram no mesmo tempo, né? Então aqui, quanto tempo esses cavalos vão demorar para chegar na metade do caminho? Lembrando que a metade desse caminho corresponde a 5 quilômetros, beleza? Então, ó, se é 5 quilômetros por hora, ou seja, esses cavalos vão demorar
né, um ΔT aqui, por exemplo, do cavalo, de 1 hora, correto? Eles vão levar 1 hora para chegar. Não precisei nem usar a fórmula, porque basta interpretar essa informação da velocidade. Show? Então aqui, eles vão demorar 1 hora. Agora eu chego aqui e olho, pô, se a mosca está se movimentando com uma velocidade de 15 km por hora, então em 1 hora eu vou percorrer o quê? 15 quilômetros, beleza? Dava para fazer por velocidade relativa? Dá para fazer por velocidade relativa também. O que eu vou analisar aqui? Vou analisar o seguinte, imagina que o cavalo, esse cavalinho aqui ficou parado e esse cara, ele veio se aproximando com a velocidade relativa. Por quê? Eles estão se aproximando com duas velocidades. Então, fazendo a velocidade relativa, era esse cara daqui parado, esse cavalo se aproxima a 10 km por hora. Então, se o cavalo se aproxima a 10 km por hora e ele tem que percorrer uma distância de 10 km, cara, quanto tempo ele vai demorar? Ele vai demorar 1 hora para isso. E aí, ó, 1 hora, o que eu faço aqui? Se ela está percorrendo 15 km por hora, então em 1 hora ela vai percorrer o quê? A mosquinha vai percorrer 15 km. Cara, uma questão bem tranquila, faz por velocidade relativa, daria para você fazer também nesse tipo de questão, você também pode usar isso daqui, ó. Quando os cavalos se encontrarem, eu vou chamar assim, a posição do cavalo A vai ser igual à posição do cavalo B, tá? Do cavalo 1 ou cavalo 2, enfim. E aí a gente vai usar a equação horária do espaço, beleza? O que é a equação horária do espaço? S0 mais VA igual a T, né? S0A mais VA igual a T. S0B mais VB igual a T. E aí é só você ficar prestando atenção assim, qual é a posição desse cara, a posição inicial desse cara aqui, a posição inicial desse cara. Eu posso dizer que aqui é 0 km e aqui é o quê? 10 km. E aí a gente substitui e acha o valor de T, né? Tem as velocidades, enfim. Seria isso. Show ou não? Lembrando só que um cara estaria vindo num sentido, se eu orientar o movimento, né, para cá, esse cara está vindo no sentido contrário ao movimento, essa velocidade dele ela é negativa, que só indica que esse cara está vindo contra a orientação do movimento. E aqui ficaria, por exemplo, negativo, passou para um lado para o outro, vai fazer ali o T. Mas não precisa disso tudo nessa questão, né? É só você analisar as informações e sucesso. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, bons estudos, boa prova e ó, valeu!